Eu vou demonstrar para vocês o procedimento de instalação dos sensores no painel de monitoramento do poço. Ok? Aqui, a sonda de nível é ligada no borne 29 e 30. O vermelho positivo no 29 e o preto negativo no 30. O tubo de respiro tem que ser deixado solto, livre aqui, ok? Sem dobras, né? E o aterramento pode ser aterrado no painel ou no borne 36. A saída de pulso do medidor de vazão é ligado no borne 31 e 32, o positivo no 31, o negativo no 32. O 33 é livre, ok? O borne 34 e 35 é alimentação, 110 ou 220, o fase no 34 e o neutro no 35. E o 36, que é o borne terra. Agora eu vou demonstrar para vocês a configuração do registrador no software no computador, ok? A alimentação do registrador é feita pela fonte, 24 volts, né? E também por baterias internas. Ele tem dois conectores na lateral. Você, com a chave de fenda, solta esses dois conectores. Essa parte vai sair, né? E você tem acesso aqui à caixinha onde tem as baterias internas. Eu deixei essa etiquetazinha aqui, que está isolando as baterias. Assim, a hora que vocês instalarem ele lá no local, vocês tiram essa etiqueta que libera as bateriazinhas internas. Aí ele vai operar também pelas baterias internas. Tá? Essas baterias elas têm a duração de mais ou menos 1 ano. Desse lado direito, você tem também o conector USB para conectar no software. Aqui agora, através do software de configuração, né, que o link está naquele manualzinho que eu mandei junto com o painel, você vai entrar aqui em configurar, leitura do dispositivo. Aqui já vai aparecer o dispositivo que está conectado, certo? Entrando aqui no dispositivo, ele vai ler as informações do dispositivo, ok? Aqui nas informações gerais nós vamos mudar o tag do equipamento. Colocando aqui o tag, aqui habilitar o Bluetooth para você poder fazer a leitura e a coleta de dados através do aplicativo do celular, né? A periodicidade, Bluetooth. Aqui o display, ele pode estar como sempre ativo por teclado ou nunca, né? Vou deixar como sempre aqui. O intervalo de atualizações em segundos, de quanto em quantos segundos ele vai atualizar o display. Quanto menor esse número de atualizações, mais ele vai consumir a bateria interna, tá? Então eu posso botar aqui, por exemplo, 60 segundos, 1 minuto, né? Ok? Aqui no menu do lado esquerdo você tem aí a configuração dos canais. Canal analógico 1, nós vamos habilitar. Ok? Que vai ser a medição de nível. Nível. Tipo de entrada, como a entrada 4A20. A unidade. A unidade em MCA. O modo aqui de leitura, que ele pode ser média ou instantâneo, vou deixar como instantâneo. Certo? O limite inferior. O limite inferior, que no caso da sua sonda aqui é de 240. Vou botar com menos 240 MCA. O limite superior que eu vou botar como 0. Ok? Aqui o número de casas decimais, vamos botar como 1. Vou botar aqui, uma casa decimal. Pode-se colocar mais aqui também, se desejar, né? Por que eu coloquei menos 240 aqui e 0 no limite superior? Porque dessa forma a sonda de nível vai mostrar o nível dinâmico, ou seja, a distância do cabeçote do poço até onde está a água.
Se eu colocar ao contrário, ele vai mostrar a altura de coluna d'água acima da posição da sonda. Ou seja, se a sonda estiver afundada a 240 metros, essa altura aqui vai mostrar, por exemplo, só 10 metros, vamos supor. Vai mostrar que tem 10 metros acima da posição da sonda, ou seja, a água está a 230 metros de profundidade. Nesse formato, deixando em menos 240 e zero, eu vou mostrar sempre a distância do cabeçote até a sonda. Aqui é importante, porque se você, vamos supor, não consiga afundar a sonda até 240 metros, ela fica a 230, por exemplo, né? Então, aqui você vai ter que botar 230 MCA, certo? Deixa eu mudar aqui. 230 MCA. E aqui você tem que botar 10 metros. Por quê? A escala da sonda é 0 a 240. Então, esse sinal 420 tem que pegar a escala inteira. Como no caso ali, acredito que vocês vão afundar a sonda a 240 MCA, nós vamos deixar aqui em 240, certo? E aqui o limite superior vou botar como 0, tá? Que é a escala da sonda, 240 MCA, certo? Aqui um offset serviria para você fazer pequenas correções. Por exemplo, se o poço tem uma altura ali do cabeçote até no poço diferente, você quer que ele considere que esses, vamos supor, 40, 50 centímetros não seja medido, você pode compensar essa diferença aqui no offset, tá? Todas as unidades eu coloquei em MCA, que seriam metros de coluna d'água, está em metros, ok? Os canais 2 e 3 não foram habilitados, eu vou habilitar o canal digital, que é a entrada do sensor de vazão. Vou botar aqui, vazão, certo? Ele entra como contagens de pulso, é um tipo contato seco, certo? Vazão, e a escala do medidor é 10 pulsos por litro. Vendo aqui no medidor, ele dá um pulso a cada 10 litros. Então, aqui o fator do sensor é 0,1. Um pulso a cada 10 litros. Aqui ele pode mostrar a vazão média por intervalo de aquisição, né? Ele pode usar em litros por segundo, com uma casa decimal, por exemplo, ou em metro cúbico hora, ok? Aí vai depender do que você... Normalmente aqui a gente deixa em metros cúbicos por hora, ok? Mas aí fica ao critério de vocês, se quiserem mudar isso aqui para litros por segundo, por exemplo. A próxima tela é o registro dos dados. Eu vou habilitar o registro, certo? Habilitado, mudou para verdinho. Um registro a cada 300 segundos. Vai dar mais ou menos 15 minutos em cada registro, ok? O modo de memória circular. O que seria memória circular? Quando termina todos os 140 mil registros que ele tem na capacidade de memória, certo? Ele começa a apagar os registros antigos e assim a memória dele fica maior. Modo de término, somente quando termina a memória, ou seja, com memória circular ele não vai terminar nunca, mas se você quiser especificar uma data, ou via teclado, via software, você pare, ele pode parar, o término dos registros, e o modo de início imediato, né, ou via software, diário, ou num determinado dia também. Aqui na finalização, eu vou salvar o arquivo, né, aqui no meu computador, para ter um backup, e enviar a configuração para o equipamento. Então a gente pode salvar aqui o arquivo. Vou criar uma pasta nova aqui. Aí o arquivo está salvo, certo?
e vou enviar a configuração. Ó, aqui ele dá uma mensagem com a configuração selecionada, em cima que a bateria tem a plena atividade até dia 10 de novembro, né? Deseja aplicar essa configuração? Eu vou dar um sim, porque aqui no caso, as baterias elas só vão ser acionadas quando, na falta de energia, né? Então, elas vão aguentar a operação do sistema pela rede de alimentação elétrica e não pelas baterias, tá ok? A configuração guiada com sucesso, eu dou OK aqui, certo? Aqui eu consigo fazer um diagnóstico, por exemplo, vou ler aqui o dispositivo, como eu acabei de configurar ele, ó, vai ter só um registro, tem disponível todos esses 1000 registros aqui, e mostra aqui os canais. No caso aqui, a sonda de nível, que está lá, né, zerada, a vazão, que está zerado aqui também, porque o medidor está parado aqui, né. Então aqui, se eu aplicar um nível, eu vou ter uma alteração aqui na medição, né. Essa medição já compensa a pressão atmosférica, por isso que vocês não estão vendo aqui 240,000, né? Dá uma diferençazinha aqui da pressão atmosférica, ok? E aqui a medição de vazão também, conforme o medidor vai girando lá, ele vai aparecendo essa vazão aqui, essa vazão média e o status do totalizador. Aqui é porque ele está sendo alimentado por fonte externa, né? Nível da bateria sem bateria, porque ele está com aquela etiquetinha isolando as baterias, né? E a tensão da fonte externa. Aqui também tem a parte de coletar os dados, você pode coletar os registros, né? Ou abrir um arquivo de registros, né? Vou fazer uma coleta aqui, provavelmente ele não vai coletar nada, porque só tem um registro, se não me engano ali, nesse intervalozinho que a gente fez a configuração, ó, né? Apareceu só um registro, vazão 0 e o nível menos 239, né? Então aqui ele mostraria também, ó, nível, certo? E a vazão, aqui embaixo, né? Mostra os valores, né? A unidade de medida que eu botei em metro cúbico por hora e em MCA, certo? E aqui nessa tela ele vai mostrar um gráfico de como tá as vazões. E nessa telinha do lado direito, as aquisições, aqui no caso 1, né? Mas ele vai mostrar aí 1, 2, 3 tal, e encher toda essa tabela, conforme as aquisições. Aqui as informações gerais, né? O número de série, a versão, o tipo de entrada, vazão, nível, né? Tipo de entrada dele, e também os detalhes ali do software. Vamos ver aqui, baixando aqui, ó. Se está habilitado, né? Imediato, memória circular, início da aquisição. Ok? Vamos fechar aqui. Nessa tela da coleta, ainda no menu aqui embaixo, eu tenho várias funções que é possível você utilizar. Por exemplo, salvar em arquivo esses dados, né? Junção de gráficos, por exemplo, juntar vários gráficos, filtrar dados, por exemplo, eu quero só os dados no intervalo, por exemplo, de um mês, de um dia, por exemplo, eu quero só do mês de agosto, eu posso selecionar aqui nos últimos 30 dias, por exemplo, né? Os últimos 30 dias, filtrar, tal. Aqui, claro, como vocês estão vendo, ó, fez aquisição de mais um dado, né? Mas tem poucos valores, ainda não consigo fazer essa filtragem aqui. Mas você poderia filtrar por mês, por intervalo, né? Tal, essa filtragem. Aplicar um zoom, aumentar o zoom aqui no gráfico, né? Ó, menos ou mais, né? Porque como não tem dados ainda, como não tem uma linha, um gráfico aqui ainda, não é possível verificar esse zoom. A gente só vê a mudança na escala aqui, né? Certo? Aqui as propriedades também, tipo do gráfico, né? Traço ponto, linha, tal. Propriedades do gráfico. Exportar os gráficos, a gente pode exportar ele,
por exemplo, modelo alarme, gráfico e tabela. Vamos supor, gráfico e tabela. Relatório de teste, descrição, vou mostrar aqui, descrição, teste, vamos supor, né? Para que eu gerar um relatório. Ele já vai me gerar um relatório em PDF de tudo que foi feito, de todos os dados e mostrando a tabela de canais aqui, certo? A parte de registros ali dos dados ali, ok? Você pode colocar várias informações na descrição, nas marcas aqui, né? Que mostra a tabela, criar espaço para a sua assinatura, né? Aqui você pode salvar ele em PDF, visualizar ali mais procurar, tal, né? Aqui também é uma possibilidade de você salvar ele em nuvem, ok? Aí você tem que habilitar nessa nuvem, ok? Esse é um serviço daí já pago, né? E aqui, por último, você sai desse menu. Volta à tela inicial. Você pode abrir registros de dados que existam aqui no teu computador, né? Vou abrir um exemplo aqui, só para você ver. O registro de dados que já estão aqui no seu computador. Aqui nós já vemos uma tabela bem mais complexa. Já vemos aqui os gráficos, né? Se eu aplicar o zoom aqui, você vai conseguir visualizar um zoom do gráfico, né? Por intervalo, por tempo, certo? Aqui tem a tabela, uma série de dados, né? Vou gerar aqui um relatório só para vocês visualizarem como é que fica aqui. Relatório, teste. Gerar um relatório. Ó. Aí já mostra bem mais coisas, né? Mostra o gráfico, mostra todos esses detalhes, né? Esse aqui é o relatório de alarmes. Vou botar aqui o relatório gráfico e tabela, como eu mostrei lá para vocês, o R3 aqui. Ó, aí eu mostro o gráfico e as tabelas, aqui as vazões médias, as vazões, condutividade, temperatura, vazão, pressão, que é, nesse caso aqui são essas grandezas que ele está medindo, certo? Essas tabelas eles vão enchendo aqui. Aí aqui embaixo no X aqui, ele sai fora, né? Vai fora aqui da tela de coletas, aqui volta, e aqui onde tem a parte de coletar, configurar. Configurar você só vai usar a primeira vez quando configurar lá no poço, né? Depois dificilmente você vai modificar configurações, você vai só, se for alterado algum fator, ou por exemplo, vou botar mais um medidor de temperatura, mais alguma coisa, aí você entra aqui para fazer alterações. Se não, não é necessário fazer nenhuma alteração não, né? Olha, agora após configurar o equipamento, aí já aparece ali a indicação do canal, né? O valor que está mostrando no canal 1, aqui no caso, que é a medição de nível, né? E o canal 4 lá embaixo, que está mostrando aqui ainda como 0, mas ele vai mostrar a vazão, ok? Aqui, se você apertar nessa tecla, você pula aqui os menus, né? Aí o registrador, que ele está habilitado. Aqui é o contraste do LCD. As informações do sistema, número de série, né? Ano, mês, dia. E a memória usada e livre. Tá? Vai dar tem 99,9% ainda livre. Temperatura interna. E aqui o status da bateria e o status também da alimentação externa. Aqui o totalizador. E eu volto aqui de novo para o canal 1. Se eu vim aqui, com a teclinha para cima, ele já vai direto para o totalizador do medidor de vazão. Tecla para baixo, ele volta para o canal 1 aqui.